Quero saudar a todos os irmãos nesta manhã, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manhã tem sido, essa semana, esse mês tem sido um período difícil para nós, todos os irmãos, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para este mundo, na qual uma epidemia tem assolado este mundo. Mas nós temos a certeza que Jesus Cristo está ao nosso lado. Por isso, nessa manhã eu quero te convidar a fazer parte dessa escola bíblica online, na qual estaremos falando mais um pouco, estaremos estudando mais um pouco da palavra do Senhor, porque é ela que nos dá vitória, nos revigora, nos dá força para passar por esses momentos difíceis. Por isso eu te convido, venha fazer parte da escola dominical, venha fazer parte dessa live, convide seus amigos, convide seus familiares, porque hoje estaremos tratando um assunto no qual este mundo, no momento que passa, ainda é mais importante saber, ainda é mais importante estar atento ao assunto que iremos estudar, pois este assunto ele é o único que pode nos salvar, que nos pode dar a segurança da vida eterna. Embora passamos momentos difíceis, embora passemos momentos complicados, onde não se pode ter movimentação de pessoas, não se pode haver aglomeração, mas cada vez mais estamos notando que a verdadeira igreja é aquela que está diariamente buscando a Cristo, diariamente buscando ao Senhor, fazendo a sua palavra repousar sobre a nossa vida. Essa é a verdadeira igreja, onde ela esteja, dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, aí está a verdadeira igreja de Cristo, porque as pessoas que se rendem a Cristo, aonde elas estão, elas verdadeiramente adoram ao Senhor. E para começar, vamos estar fazendo uma oração, e nesta oração quero pedir ao Senhor que venha abençoar cada um que está conectado com a gente, a cada um que está vendo essa lição bíblica. E também pedir ao Senhor novamente, Senhor, venha fazer morada em nossos corações, afasta o perigo de nós, Senhor, que Deus possa estender as suas mãos sobre este mundo, estender as suas mãos sobre o nosso país, estender a sua mão sobre a igreja dele, para que os efeitos dessa pandemia, os efeitos dessa doença que tem assolado ao mundo seja diminuído, que os efeitos sejam reduzidos, porque se essa pandemia assolar ainda mais o nosso país, ficará difícil a convivência, ficará difícil nós estarmos na casa do Senhor. Então precisamos pedir a Deus que venha diminuir os contágios, venha diminuir o alastramento dessa pandemia. Isso a gente precisa sempre estar orando, sempre buscando ao Senhor, pedindo a Ele que o Senhor venha nos dar força, nos dar vitória. E assim começa essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor. Nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Senhor, para poder, Senhor, aprender mais um pouco da Sua palavra, Senhor. Tu nos chamaste, Senhor, Tu, Senhor, nos revelaste a Tua palavra, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, vem abençoar, Senhor, cada coração, Senhor, cada pessoa, Senhor, que estará, Senhor, meditando na Tua palavra, estará ouvindo, Senhor, esta live, Senhor. Por isso, Senhor, te peço, Senhor, estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre estas pessoas, Pai. Estenda as Suas mãos, Senhor, sobre cada um, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, possamos estar seguros, Senhor. Possamos estar seguros debaixo das Tuas mãos, Senhor. No Teu esconderijo, Senhor. Que possamos, Senhor, estar, Senhor, cientes, Senhor, que só Tu pode nos livrar da morte, Senhor. Estamos cientes, Senhor, que só Tu podes nos livrar, Senhor, de todo mal, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu te peço, Senhor, estenda as Suas mãos, Senhor, sobre todos nós, Senhor. Sobre o nosso estado, Senhor, sobre o nosso país, Pai, sobre todo este mundo, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, venham se estender, Senhor, sobre toda a humanidade, Senhor, que esse vírus, Senhor, venha, Senhor, ir embora, Pai, pelo poder do Seu nome, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, estar seguros, Senhor, debaixo da Tua palavra, Deus. Tu és, Senhor, o nosso Redentor, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, venha nos dar vitória, Senhor, nesses dias difíceis, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos,
Então iremos estudar nessa manhã a lição de número 12, no qual diz Jesus, o homem perfeito. O próprio título da lição já diz Jesus, o homem perfeito. Por que o homem perfeito? Porque ele veio a esse mundo em forma de homem, passou as provações que nós passamos, mas mesmo assim ele não saiu do propósito, que era vir ao mundo e salvar a humanidade, entregar a sua vida à humanidade. E nessa lição então estaremos estudando um pouco sobre Jesus, a sua divindade e a sua humanidade. Jesus homem e Jesus Deus, porque ele deixou de toda a sua glória com o Pai. Ele se desfez de toda a tua graça, de toda a tua glória e veio a este mundo para nos salvar. E estaremos então aprendendo mais um pouco da sua vida. E o qual o textual diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O textual se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, Jesus nasceu e começou a sua caminhada desde criança, crescendo em sabedoria, crescendo no seu crescimento humano, estatura, seu peso, e em graça para com Deus e para com os homens. Ou seja, os homens viam que Jesus estava ganhando sabedoria, os homens viam que Jesus buscava conhecer a palavra de Deus. E, melhor ainda, Deus, ele crescia para com Deus, ou seja, Deus via o seu Filho que veio ao mundo para salvar, fazendo a vontade dele, cumprindo a missão para que ele veio. E isso era notório aos olhos de Deus, no qual o próprio versículo que acabei de ler diz que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Que possamos também buscar a cada dia, buscar crescimento, não somente crescimento de parte material, não somente crescimento de partes de sabedoria, de conhecimentos seculares deste mundo, mas também buscar conhecimento e sabedoria da parte de Deus, no qual, para que Deus possa olhar para nós e achar graça em nossas vidas. Porque quando buscamos a palavra do Senhor, buscamos ser fiéis, o Senhor ele nos abençoa, o Senhor ele nos estende as mãos. E quando ele nos abençoa e nos estende a mão, os próprios homens irão notar a presença de Deus em nossa vida. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então é uma frase que especifica muito bem isso. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, Jesus é igual ao Pai e igual a nós, semelhante a nós, porque ele veio a esse mundo em forma de homem para provar-nos. A sua principal missão era salvar a humanidade. E ele provou que é possível passar a este mundo e não pecar, passar a este mundo de forma ileso, sem cometer pecado, sem buscar a pecar. E ele nos encoraja todo dia a ser igual a ele, a buscar a ser igual a ele. Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje iremos aprender que Cristo foi um homem que passou na terra como homem, não pecou, que possamos dia após dia buscar viver de forma íntegra. Eu sei que é muito complicado, é difícil a gente não pecar, mas que possamos pedir a graça de Deus, que possamos pedir a misericórdia de Deus para que Ele venha nos abençoar. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, do verso 40 ao 52. Você que tem a sua Bíblia, abra ela aí para acompanhar juntamente conosco. Lucas, capítulo 2, verso 40 ao 52. Inicia-se dizendo assim: e o menino se fortalecia em espírito,
cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, no qual diz que era costume dos judeus descerem a Jerusalém na Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, ou seja, Jesus tinha 12 anos de idade. E quando eles já eram para retornar à sua casa, Jesus ele ficou no templo com os doutores, sendo interrogado e interrogando os doutores. E é muito interessante essa passagem, porque para trazer para os nossos dias de hoje. Aonde estão os nossos jovens? Aonde estão as nossas crianças? Hoje, com essa pandemia, estão em casa, graças a Deus. Mas quando não tinha esse problema, os nossos jovens ficavam pelas ruas, os nossos adolescentes ficavam pelas ruas, nossas crianças. Mas que possamos aprender nós pais, que os nossos filhos eles devem ficar na casa do Senhor, crescendo em sabedoria, crescendo em graça para com Deus. Como Jesus fez, Jesus estava com os doutores, Jesus estava no templo com os doutores, aprendendo e interrogando eles, para aprender mais da parte de Deus. O nosso objetivo geral dessa lição hoje é clarificar, ou seja, esclarecer que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Uma lição muito importante que vai falar muito aos nossos corações. E antes de iniciar a introdução, para falarmos de Jesus, é necessário também a gente falar sobre aquele versículo que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E eu quero aqui narrar, em pouco tempo, um pequeno estudo sobre esse versículo que fala de Cristo, para a gente adentrar a lição. Na abertura do versículo do Evangelho de João, ele chamou o Filho de Deus de a palavra, ou seja, o verbo, ele tem o significado de a palavra. Como a palavra, o Filho de Deus totalmente transmite e comunica quem é Deus. Ou seja, quando Jesus veio na terra, ele mostrou quem era Deus. O termo grego é logos, ou seja, a palavra significa em grego logos, que foi utilizado de 2 formas pelos gregos. A palavra pode ser considerada como remanescente dentro de uma pessoa, quando é indicado o seu pensamento ou razão. Ou pode referir-se à palavra saindo de uma pessoa, quando é denominada a expressão sua ou seu pensamento como a fala. Como um termo filosófico, logos denotava o princípio do universo. Ou seja, Jesus era Deus, estava com Deus desde o princípio do universo. Até mesmo a energia criativa que gerou o universo. Em ambas concepções, judaicas e grega, logos foi associado com a ideia de início. O mundo começou com a origem e instrumentalidade da palavra, isto é, visto em Gênesis 1 e 3.
onde a expressão Deus disse. E quando Deus disse, ele usa a palavra. É utilizada repetidamente. Deus disse, haja luz. Deus disse, haja separação das águas. Então Deus usou sempre a palavra. Isso no princípio era o verbo relacionado a Jesus. Jesus era a palavra. João pode ter tido várias ideias sobre a palavra em mente, mas é muito provável que ele originou um novo termo para identificar o Filho de Deus como a expressão divina em forma humana, como é citado em João 1,14. Ele é a imagem do Deus invisível, a imagem expressa da substância de Deus. Na Trindade, o Filho não só revela Deus, mas também revela a realidade de Deus. Ou seja, Jesus Cristo ele não revela Deus, ele mostra como Deus é real, que é um tema central em todo o Evangelho de João. João usou um título semelhante em sua primeira epístola, a palavra da vida, que se encontra em João 1:3. Em Apocalipse 19, 11 ao 16, Jesus é apresentado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem o nome nele? A palavra de Deus. Ou seja, Jesus é apresentado como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o nome dele, a palavra de Deus. Antes de vir para a terra, a palavra viveu no princípio com Deus e era o próprio Deus. Este é um paradoxo, além de uma explicação. Como pode alguém estar com Deus e ainda assim ser Deus? Aqui está falando da Santíssima Trindade. O que se reúne a partir do primeiro versículo é que a palavra, que é tanto o Filho de Deus e Deus, viveu em comunhão face a face com Deus. O último versículo, João 1,18, nos diz que o Filho estava no seio do Pai. Na oração de intercessão de Jesus, ele revelou que o Pai amava antes da fundação do mundo. Não podemos imaginar a expressão da sua união e comunhão. O primeiro ato da palavra foi de trabalhar com Deus na criação do mundo. Seu segundo ato de criação foi vir aos homens como luz da vida. A natureza essencial da palavra é vida. E esta vida traz luz para as pessoas que vivem na escuridão. A vida divina reside na palavra, e ele o fez disponível para todos os que nele creem. Então, resumindo um pouco aqui, Jesus no princípio era o verbo, era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. E no princípio ele estava com Deus na criação do universo. E no segundo momento, ele veio para salvar este universo, para salvar este mundo, que se entregou às concupiscências da carne, se entregou às concupiscências dos olhos, se entregou aos pecados. E ele veio, nasceu de uma mulher, foi criado, cresceu, fez o teu ministério na terra e morreu por mim, morreu por você. Então nesta lição vamos estar aprendendo um pouco de Jesus, que era a palavra e era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus e veio a este mundo para nos salvar. Então a introdução da lição diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, quem acompanha as nossas lições diariamente sabe que domingo passado, no dia 15 de março, a gente estudou sobre o anticristo, o homem do pecado, que há de se manifestar. E a gente que conhece um pouco da palavra do Senhor, que conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que todas estas coisas que estão acontecendo, guerra, ruínas, pandemias, doenças, tudo são sinais que antecedem a vinda de Cristo. E o Senhor irá vir nas nuvens buscar o seu povo, e se levantará um homem que irá dizer que é o Salvador do mundo, mas ele será o anticristo. Que nós possamos estar convictos na palavra do Senhor, que possamos estar convictos em Deus, para que nós possamos subir aos céus com Jesus Cristo, para não vermos essas coisas acontecerem na terra.
Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Ou seja, o Senhor saiu do céu, o Senhor Jesus, e veio, se fez Filho de homem, ou seja, nasceu de uma mulher para nos salvar. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Ou seja, tudo que nós formos fazer, que possamos utilizar o exemplo de Cristo nessa terra, para que Ele seja o nosso exemplo na nossa conduta, no nosso lar, no nosso emprego, na nossa escola. Porque se fizermos isso, temos a certeza que seremos abençoados e seremos salvos. Perdão. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus, ela não era aparente, mas real. Ou seja, Jesus, ele nasceu de forma real, ele nasceu de uma mulher, ele teve um parto humano. E isso já mostra que ele veio de forma humana realmente, não foi uma metáfora, não foi um conto de fadas. Jesus, ele veio, isso é real. E isso mostra o quão humano ele é, o quão ele é igual a nós, quando ele se passou neste mundo. Só que em tudo ele era semelhante a nós, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele chorou, ele se frustrou, mas em tudo ele era semelhante a nós, exceto ele tem uma diferença de nós: ele se absteve do pecado, ele se absteve de pecar e não cumprir o objetivo da sua missão. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, ou seja, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas, harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Ou seja, Jesus Cristo, ele tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina. Quantas vezes nós pensamos, nossa, mas é tão difícil servir a Deus, é tão difícil conciliar a parte humana com a parte que diz sobre o meu comportamento na palavra de Deus, é tão difícil conciliar a minha espiritualidade com a minha vida material, com a minha vida lá fora. Não, não é difícil. Jesus provou que é possível. Ele conciliava a sua vida humana com a sua natureza humana com a sua natureza divina. Quantos já não leram a parte que ele foi tentado após estar 40 dias de jejum no deserto, no qual o inimigo foi ali e disse para ele: você tem fome, transforma essa pedra em pão. Mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava com fome. O inimigo tentou ele para fazer ele desistir da sua missão, mas ele, com toda a sua sabedoria, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a sabedoria, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Jesus, o homem perfeito. Jesus, o primeiro tópico que a gente vai adentrar agora, diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. E o ponto central, não podemos esquecer, da lição nossa de hoje é: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro Deus. Vamos estudar a natureza divina de Jesus agora. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Novamente, Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E primeiro vamos focar a sua divindade. O subtópico: Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade.
Como diz em Isaías 9:6, eu estarei lendo para os irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, se estamos passando tempos difíceis, Jesus, ele é o verdadeiro Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nesta manhã, entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, que ele vos dará a verdadeira paz. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e criou todas as coisas, como diz em João 1:3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Jesus, verdadeiro Deus, seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável, ele não muda. Ele é onipresente, como diz em Mateus 28:20. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou te dizer, levanta-te e anda? Ou seja, Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele está presente em todas as coisas. Ou seja, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Está escrito em João 1:3. Então ele sabe de todas as coisas, ele está presente em todas as coisas. Ele é onisciente. Em Mateus 9:4-5 diz: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu. Ou seja, Jesus, o verdadeiro Deus, tinha toda a autoridade, e foi dada a ele no céu toda a autoridade, no céu e na terra. Então ele é verdadeiro Deus. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Mateus 28:18. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome, aleluias. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Terceiro subtópico: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. É o que eu acabei de ler aqui em Filipenses 2:5-11. Que sendo em forma de homem, não teve usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele desceu na terra, se fez homem, mas mesmo estando na terra, em forma humana, e tendo a sua natureza divina, ele não teve desejo, ele não teve vontade de ser igual a Deus, mas sim cumprir a missão na qual ele foi designado, que era salvar eu e você. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que também em Cristo Jesus. Vou repetir: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus Cristo em forma de homem, ele foi obediente até a morte, porque ele sabia da sua missão, ele sabia o quão importante era a sua missão nesta terra, porque ele
era necessário ele morrer para salvar a minha vida, salvar a tua vida. Por isso Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, no qual li, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Ou seja, quantos milagres não foram narrados nos evangelhos através de Cristo, Jesus usando o seu poder divino. Mas isso nos prova que não, quando Jesus subiu, ele disse que voltaria, mas que nós faríamos coisas nessa terra até maiores do que foram feitos por ele. Mas nós temos que buscar. Mas Jesus disse que precisamos estar dentro da sua palavra, dentro do seu caminho, para fazermos coisas maiores que foram feitas com ele. Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que o necessário. Leia sempre os evangelhos de Cristo, leia sempre a palavra do Senhor, para você ver como Jesus manifestava os seus atributos divinos nessa terra. Porque você também pode ter estes dons e através das suas orações, através dos seus cânticos, pessoas serem libertas, pessoas serem curadas. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Certa feita, Jesus estava dando um sermão muito duro. E os discípulos disseram: ó, quão dura palavra disseste. E Jesus disse que ele era o verdadeiro pão do céu, a vida eterna. Aí ele diz para os seus discípulos: não quer ir, e as pessoas começaram a sair, as pessoas começaram a ir embora, não ficando ali para escutar o sermão de Cristo, ficando apenas os discípulos. E Jesus disse aos seus discípulos: por que vocês também não vão embora junto com essas pessoas? Então um dos apóstolos disse: iremos para onde, se só tu tens a palavra de vida? Então só Jesus tinha a palavra de vida, e ainda é só ele que tem. Só a palavra dele que nos dá vida, e vida com abundância. Então podemos ver nesse tópico que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é. Que Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. No próximo tópico estaremos estudando Jesus, o verdadeiro homem, que começa assim: a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Israel estava esperando o Salvador, e Jesus veio. Então eles sabiam, porque o próprio versículo que eu li aqui em Isaías capítulo 9, 6, é uma profecia: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, lá no Antigo Testamento, Jesus, ele era anunciado em forma de profecia, em forma de promessa, que veria um Messias, um Salvador que salvaria Israel. E ele veio, então ele já era esperado, mas infelizmente o que era seus não receberam, e Jesus veio para todos nós, para nos salvar. Aliás, o mundo gentílico, os gentios, somos nós, foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Como eu já disse, Jesus ele veio em forma de homem, Messias, para salvar os judeus. Mas Deus também preparou os gentios para serem salvos. Os judeus os rejeitaram. Por que os judeus rejeitaram? Porque eles esperavam um Messias que viesse em berço de ouro. Mas o nosso Jesus, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ele foi aquecido numa manjedoura.
Ele estava ali junto com os animais. Ele estava ali, nasceu num lugar miserável, num lugar pobre. Mas ele tinha a natureza divina. Ele tinha a natureza humana. E o principal, ele tinha um objetivo que era nascer, crescer, ser instruído. E após isso, no seu mistério, salvar a nossa vida. Morrer morte de cruz. Jesus, o subtópico primeiro, diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1:18. Deixa eu achar aqui para estar lendo para os irmãos. João 1:18. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, quem é o Filho unigênito único? Jesus. Jesus, ele nos revelou o Pai. Jesus, através da sua vida, através do seu ministério, ele nos revelou o Pai. Então Jesus, Deus é real na nossa vida. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ou seja, está falando de Cristo. Não é porque Cristo estava no seio do Pai que ele não tinha nenhuma atividade. Muito pelo contrário, ele participou da criação do mundo. Ele é o verbo de Deus, ou seja, quando Deus dizia, haja, Jesus ele fazia, ele era a palavra. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Através de Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas. Como diz em João 1, de 1 a 3, no princípio, versículo 1 já até ali. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava ativamente participando com Deus na criação do nosso mundo. Porque o versículo 3 ainda diz, todas as coisas foram feitas por ele. Deus dizia e Jesus fazia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem Cristo, nada do que se foi feito, sem Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se poderia ser feito, se fez. Sem Jesus Cristo, nada do que existe, existiria. Subtópico 2. Profetizado no Antigo Testamento. Como eu já disse um pouco, Jesus ele foi profetizado através de profecia que ele viria. E diz assim, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Vamos ler aqui, Gênesis 3:15. Quando a palavra do Senhor diz semente da mulher, quer dizer que ele é fruto da mulher, ou seja, ele é humano, ele veio de uma mulher, ele nasceu como eu, nasceu como você que está vendo essa escola nessa manhã. E Gênesis 3:15 diz, quando Adão caiu, Eva caiu, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando quando Deus, ele puniu a serpente, que a semente da mulher irá pisar sobre a cabeça do inimigo e ele ferirá o calcanhar. E a serpente irá ferir o calcanhar. Então, Jesus é a semente da mulher. Nós somos semente deste mundo. Mas Jesus, ele veio como forma de homem para provar que ele é homem e verdadeiro Deus. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das principais alianças da história sagrada.
e de Abraão e a de Davi. Jesus ele faz parte da linhagem de Davi. E Abraão é o pai de todas as nações. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que para ele olhar os céus e contar as estrelas, era impossível contar, Deus disse, assim será a sua descendência. Então Jesus ele é tema, ou seja, ele veio por meio dessas alianças. Ele veio por meio dessas alianças para nos salvar, pois o mundo estava corrompido. E hoje, novamente, o mundo tem se corrompido drasticamente. Só que Jesus ele veio para nos salvar. E temos essa oportunidade de crer nesse Cristo, que foi homem e é Deus. Ele veio a este mundo como forma de homem e é Deus. Ele veio e se entregou em favor da nossa vida. Talvez você esteja pensando, mas se Jesus era Deus, não bastava ele já dar uma ordem e salvar todo mundo? Não, porque a salvação ela tem que partir de mim, ela tem que partir de você. A sua salvação ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Jesus, quando ele criou, Deus quando criou os homens, Jesus quando criou os homens, ele deu o poder de nós termos livre escolha. Então, para você ser salvo, foi necessário vir Jesus em forma de homem, nasceu, cresceu e se entregou à morte. Porque só morre aquele que tem pecado. Jesus ele se entregou à morte. Ele entregou o seu espírito. Ele morreu para tirar o fardo do pecado da minha vida e da sua vida. Mas para sermos verdadeiramente salvos, precisamos nos entregar a Cristo, fazer a vontade de Cristo, fazer o que está escrito no livro da Bíblia, fazer a vontade de Deus. Terceiro subtópico, encarnado no Novo Testamento, fala sobre agora o nascimento de Jesus. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, em João 1,14. Aleluias. E o Verbo se fez carne, vou ler aqui João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, sua humanidade volta a repetir, não era ilusória, é real. Embora o concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ou seja, a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural. Porque Maria, ela não teve contato com José. Jesus, ele foi concebido de forma sobrenatural, um milagre. Mas o seu nascimento foi natural, foi como o meu nascimento, foi como o seu nascimento, provando sua realidade humana, sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Jesus também chorou, como diz aquela passagem quando ele recebe a notícia que Lázaro está morto. Primeiro ele recebe a notícia que Lázaro está doente, que era para ele ir ter com Lázaro. Mas até ele chegar a Lázaro, levou-se um tempo. E quando ele se chegou na casa de Lázaro, as suas irmãs dizem, Lázaro já está morto. Jesus, então, quando vai ver o sepulcro, Jesus chora. Ou seja, ele teve os mesmos sentimentos que eu e você tem. Vontade de chorar, dores, incômodos. Quando Jesus estava ali orando no Getsemane, o seu suor se tornou em gotas de sangue, porque tamanho era o estresse que ele estava sofrendo em seu corpo, por se aproximar a sua morte na cruz, por se aproximar a sua missão a se cumprir. Tamanho era a pressão que estava sobre os seus ombros. Essa pressão era o meu, era o teu pecado, era a minha vida, era a tua vida. Ele ali se entregou verdadeiramente, tanto que ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali era o sentimento humano dele dizendo, mas como homem, como verdadeiro homem, servo de Deus, ele também disse, mas todavia, faça a tua vontade. Ou seja, era a vontade do Pai, salvar eu e você. E para que isso fosse necessário, Jesus tinha que se entregar.
a sua vida. E para ele se entregar a sua vida, ele era feito de carne e osso, como eu e você. Ele era um homem, como nós. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, ou seja, em nada era diferente da nossa humanidade, exceto quanto ao pecado. Como eu já disse anteriormente, Jesus, ele não pecou. A sua humanidade era igual à nossa, mas ele não pecou. Nós pecamos. Ele não pecou, então foi ele que teve que passar por essa morte para nos salvar. Não é que ele teve que passar, ele se entregou à morte para nos salvar. Foi uma escolha dele. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. 4. Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, ele nasceu no tempo certo. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está escrito em Gálatas 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas, pela luz da razão. Atos 11, 20, Atos 21 e 37, Romanos 2, 14 a 16. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Ou seja, Deus ainda preparou os povos para a chegada de Cristo, para anunciar o Evangelho. O Evangelho hoje se chega em praticamente todo mundo. Existem ainda alguns países que o Evangelho ainda tem dificuldade de ser pregado. Mas Jesus, ele veio no tempo certo para salvar, para morrer por nossa vida. Então que possamos entregar a nossa vida verdadeiramente em Cristo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, é o subtópico 5 agora. O Filho de Deus que, segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Jesus, Filho de Deus, é também filho de, como segundo a carne, ele nasceu da carne, ele é filho de Davi e de Abraão, ele vem da linhagem de Davi, e Abraão é o pai de todas as nações, então ele também é filho de Davi e Abraão. E ele nasceu sobre a lei de Moisés, ele cumpriu a lei. Ele veio, cumpriu a lei, e também cumpriu a lei de Roma. Ele teve uma educação harmônica e perfeita, ele foi educado de maneira correta. E ele cresceu, e aos 30 anos, como é narrado em Lucas 3 e 23, ele iniciou o seu ministério. É a partir do início do ministério que estaremos estudando agora, Jesus, o homem perfeito. Porque em todas as coisas, o mais perfeito dos homens foi Jesus. Não adianta falar nada. Jesus foi o mais perfeito dos homens. E precisamos nos inspirar diariamente nele. Jesus, o homem perfeito. Tópico 3. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Pensem com você. Ele teve fome, teve sede, chorou, teve tristeza, passou dificuldade, teve dores. Ele não foi semelhante a nós como homem?
não passamos tristeza, não passamos fome. Quantos estão tristes aí por essa situação que temos passado? Ligamos as nossas TVs nos jornais e é desgraça sendo anunciada, é tristeza sendo anunciada. E o que vamos fazer? Quantos estão ficando desesperados, não têm dormido à noite com medo desse vírus? Jesus, ele foi igual a nós. Ele também passou dificuldades nessa terra, mas nem por isso ele se entregou ao pecado. Por isso, nesta manhã eu te digo, imite a Cristo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar a Cristo para vencermos essa fase, vencermos esse período, mas que ao passar este período de dificuldade, possamos verdadeiramente estar em Cristo. Porque muitas vezes, quando passamos dificuldade, chegamos em Cristo. E depois passa, esquecemos de Cristo. Afinal, o Senhor Jesus Cristo era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito ao pecado original, quer ao pecado experimental. Ou seja, Jesus, ele não estava sujeito ao pecado original, ou seja, ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Quando Adão come aquela maçã, Adão e Eva comem aquela maçã, a serpente diz: se você comer, você vai ser igual a Deus, você vai saber a diferença do bem e do mal. Aquilo aguçou a inteligência humana, ou seja, eu vou ser igual a Deus. Mas Jesus, ele tendo a natureza divina, ele veio em forma de um homem, mas mesmo assim ele não usurpou, ele não desejou ser igual a Deus. Subtópico 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Como eu já disse anteriormente, quando ele foi tentado pelo inimigo lá no deserto, ele sobreviveu a isso. Todo milagre que realizou foi em favor dos que o procuravam. Jesus, toda vez que ele usou os seus atributos divinos, ele operou em milagres em favor das pessoas. Ou seja, ele como homem perfeito, usado por Deus, tendo a sua natureza divina. Quantos homens hoje são usados por Deus e usam isso em favor de operar milagres em favor das outras pessoas? Jesus os usa, Deus os usa para operar milagres em favor das outras pessoas. Jesus era assim, ele operava milagres em favor do próximo. Quantas vezes ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentados nos sofrimentos humanos. Todos sabemos que ele era carpinteiro, então ele trabalhou. Nosso perfeito sumo sacerdote. Jesus, subtópico 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden e o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Ou seja, apenas em Cristo temos a redenção dos nossos pecados e somos redimidos em nova criatura. Então devemos olhar para Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Redentor. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Ou seja, Jesus não é igual a nós. Vou experimentar fazer aquilo, vou experimentar fazer isso. Ou seja, quantas vezes cometemos pecado por causa do prazer da carne, o prazer dos olhos. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, ou seja, a carta aos Hebreus diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, Jesus era santo, inocente, não pecou, imaculado, ele era limpo,
e separar dos pecadores. E ele estava no meio dos pecadores, mas ele não era pecador, pois ele não pecava. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, ou seja, ele é o padrão que devemos seguir. E por isso eu volto a repetir: Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E Paulo diz, volto a repetir novamente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos buscar a servir a Cristo verdadeiramente, buscar o modelo de vida de Cristo, imitar a Cristo, fazer aquilo que Cristo gostaríamos que fizéssemos verdadeiramente. É tempo de chegarmos verdadeiramente e sermos homens na terra, homens verdadeiros servos de Deus, como Cristo foi. Não é impossível, é possível. É possível sermos. Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E eu e você sabemos como fazermos isso. Muitas vezes nos entregamos a esses prazeres por causa dos nossos prazeres carnais, das nossas vontades. Mas que possamos, através dessa lição que estamos aprendendo hoje, que Jesus ele conseguiu suportar todas essas coisas, que possamos também suportar e crer no Cristo verdadeiro homem e no Cristo verdadeiro Deus. E para concluirmos, antes, finalmente Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante da cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. De lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando o Espírito Santo em cumprimento à promessa profética. Essa é uma das maneiras mais importantes de hoje conhecermos Jesus na sua qualidade de doador do Espírito. E concluindo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Como eu acabei de dizer, temos que olhar firme para Cristo, para chegarmos a varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito Santo. Jesus, após ele morrer, ele ressuscitou, depois ele subiu ao céu, mas ele derramou, ele deixou o teu Espírito Santo conosco. Por isso nós devemos ser moldados pelo Espírito Santo. Você diariamente deve pedir ao Espírito: Senhor, me ilumina, me caminha, me mostra o que eu devo fazer, o que não devo fazer. As suas atitudes elas devem ser tomadas com base no Espírito Santo, com base na palavra de Deus. Peça a Ele para que venha te instruir. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por Ele ansiamos, quando ao arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Ou seja, temos que estar anunciando sempre o arrebatamento da igreja. E os sinais estão aí. Os sinais estão dizendo: Jesus, ele tem vindo buscar a sua igreja. Nós precisamos estar atentos, porque estão vindo pestes, rumores de guerra, estão vindo muitas coisas que estão anunciando que o fim está próximo. E te faço uma pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Jesus vier nas nuvens, você está salvo? E que através dessa lição nessa manhã, você possa entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus. Entender que Jesus, o verdadeiro homem, ele veio nessa terra como nós, corpo, alma e espírito, e entregou a sua vida em favor da minha e em favor da sua. E nesta manhã eu quero agradecer a Deus por este momento que passamos aqui juntos, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Aprendemos mais um pouco da palavra de Deus. Você que nós estamos impedidos de vir à casa do Senhor, devido a este problema na natureza, esse problema de natureza de saúde, que possamos no nosso lar
diariamente, reunir a nossa família, orar, ler a palavra do Senhor, cantar hinos ao Senhor, entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus. E como já disse o pastor, que possamos ser fiéis nas nossas ofertas, no nosso dia, porque a igreja ainda precisa de nós, que possamos ser fiéis, guardamos o que é do Senhor, para entregarmos na casa do Senhor. E o que o Senhor possa falar mais em cada coração nesta manhã. E você que está vendo essa escola nesta manhã, e que ainda não entregou a sua vida para Cristo, levante a sua mão aí onde você está, que estaremos orando e Jesus irá te visitar nesta manhã. O Espírito Santo entrará no seu coração e fará novidade de vida, transformará a sua vida. Eu irei orar para agradecer a Deus por esse momento que passamos juntos. E também quero deixar avisado que às 18 horas e 50 minutos estará tendo um culto online novamente, que você possa estar sintonizado, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. E quero orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, que aprendemos mais um pouco da tua palavra, Senhor, que aprendemos sobre Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Tu conheces, Senhor, a apreensão dos nossos corações. Tu conheces, Senhor, o que fazemos, Senhor. Tu conheces, Senhor, desde o nosso deitar até o nosso levantar, Senhor. Sem ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. O mundo, Deus, está desesperado, Senhor, está assolado, Deus, por essa, Senhor, pandemia, Senhor, que tem nos assustado, Deus. Por isso, Senhor, te peço, Senhor, venha visitar cada lar, Senhor. Venha visitar, Senhor, cada vida, Pai. A cada um, Senhor, que esteve aqui, Senhor, sintonizado conosco, Senhor, ouvindo da tua palavra, ouvindo, Senhor, lendo da tua palavra, Senhor, sedento, Senhor, pela tua palavra, Senhor, visita neste momento, Pai. Tira toda ansiedade, Senhor, toda angústia, Pai. Deus, se há, Senhor, alguma pessoa, Senhor, que está te aceitando como Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai, venha libertar, Senhor, venha salvar, Senhor, venha dar vida e vida com abundância, Senhor. Aqueles que estão doentes, Senhor, liberta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que têm sido assolados pelo inimigo de nossas almas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro libertação sobre cada vida, Pai. E que neste domingo, Senhor, que nesta semana que se inicia, Senhor, que as tuas mãos, Senhor, possam estar estendidas, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por este momento, Pai. Em nome de Jesus. A todos eu desejo uma boa semana. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando diariamente. E neste momento, o nosso pastor Roberval estará falando alguns minutos com vocês. Esteja ainda conectado para que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém. Jesus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês ricamente. Tivemos aí uma abençoada aula. Hoje teve mais tempo de explicar, não teve ninguém para interromper. O professor hoje ficou mais à vontade. Tivemos aí essa aula com o nosso coordenador de Noel, cooperador de Noel, que foi uma bênção, estava assistindo, muito bom. E parabéns a você que está aí assistindo, que compartilhou. Então, pessoal, a partir das 19 horas eu vou estar entrando, tá bom? Com o culto no celular. Culto no celular. Esse é o tema, culto no celular. Vamos estar transmitindo aqui uma palavra de Deus, vamos estar adorando a Deus. Eu quero cantar hino da harpa com vocês. Quero adorar a Deus de todas as formas, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dos coordenadores da Escola Bíblica Dominical, dos professores, né? Eu quero falar com as crianças que daqui a um pouco, né, os professores de infantil vai estar gravando um vídeo
professor ou coordenadores das crianças vai estar gravando o vídeo e mandando no grupo das crianças, para as crianças também estarem, né, atualizadas aí com seus temas, né? Que Deus abençoe nossas crianças, Deus abençoe nossos jovens, Deus abençoe nossos anciãos, pessoas que já passaram da terceira idade. Terceira idade, quando a gente fala, é quem tem mais de 60, né? A partir de 60 já está na terceira idade. Então que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe poderosamente a vossas vidas. Eu vou só deixar uma palavra de oração aqui para a sua vida, para a sua família. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar nesta hora, Senhor, apresentando a tua igreja, apresentando os teus servos, teus filhos. Agradecer a ti, Senhor, por essa escola bíblica dominical online. Ó Deus, obrigado pela vida do teu filho, cooperador de Noel. Obrigado pela vida de cada aluno da escola bíblica online. Esteja presente sobre a vida dos teus servos, fazendo obras grandes, para a glória do teu nome, Pai. Que a tua presença seja sobre cada pessoa, sobre cada lar, sobre cada membro, sobre cada congregado. Pai, eu quero ministrar toda sorte de bênção no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês.